comunicação, seja por fala, seja por... Peraí, pessoal, só um momentinho aqui. Eu estou só com uma tela. Beleza, agora foi. Por outras formas de comunicação, né? Seja pela fala, seja por gestos, seja pela escrita, né? Que são formas de comunicação. O desenho ele é mais entendível, né? Ele é mais simples. Mas para a gente entender, né? Todo mundo entender as mesmas coisas, né? O mesmo desenho que eu faço aqui, a pessoa que está lá na China, está lá no Japão, está em qualquer outro lugar, vai entender o que foi desenhado, né? Vai ser a mesma leitura. Existe, né? Padronizações. Então, o desenho, ele é uma forma, né, da gente estar se comunicando, de passando informações, né, transmitindo essas informações, transmitindo conhecimento de uma pessoa para outra. Então, a comunicação, né, nós somos seres comunicativos, os humanos nós somos seres que precisamos sempre estar comunicando, ela vem desde antes de Cristo. E como que surgiu a nossa comunicação, né? Um dos principais requisitos que a gente tem aí na história é a comunicação através de desenhos, né? Que a gente tem desenhos no Egito, em vários outros lugares, que esses desenhos ficaram ou em paredes, né? Ou em tábuas, ou lugares que eles escreviam. Então, cada desenho ali tinha um significado para eles. Então, a comunicação, a comunicação através de desenhos, né, ela vem desde a antiguidade até hoje. Só que foi se aprimorando. E aí a gente tem dois tipos de desenho, né? O desenho técnico e o desenho artístico. O desenho artístico é a percepção do artista sobre alguma coisa, né? Então, aqui a gente tem uma estação de trem, né? E aí, aqui a gente tem um desenho artístico. Por que é um desenho artístico? Porque tem a percepção do artista, da pessoa, ele quer transmitir alguma emoção ou algo. E quem vai ver esse desenho, né? O espectador que está vendo esse desenho, ele pode interpretar da forma que o artista quer, ou ele pode ter um outro tipo de interpretação, né? Então, talvez é simplesmente uma imagem que você quer passar a emoção a transmitir beleza, transmitir paz, transmitir alguma coisa, e aquela pessoa que está vendo não se assimila com aquilo, ela tem uma outra percepção, né? Ela gera um outro sentimento, um outro entendimento. Então, o desenho artístico, ele fica muito à mercê da interpretação de quem está fazendo e de quem está vendo. Já o desenho técnico, não. O desenho técnico, ele é aquilo e ele não pode ter margem para interpretação. Então, se você vai desenhar um quadrado, né, e esse quadrado tem 1 metro de comprimento, não é 1,5 m, 1,2 m, é 1 metro. Então, ele tem que ser passado, ele tem que ser expressado, né, com essas mesmas características. Não fica a margem da Poliana interpretar. Eu não acho que tem 1 metro. Tem 1 metro. Então, eu tenho que desenhar e passar essa informação para as outras pessoas com 1 metro. Então, aqui, ó, a gente tem as duas comparações. Um desenho artístico, né? E um desenho técnico. Então, qual que é a diferença? O desenho artístico, ele é simplesmente a transmissão daquela imagem, né? Então, fica à mercê da interpretação da pessoa, que eu não sei as dimensões, né? Agora, o desenho técnico, não. Eu sei o comprimento aqui, ó, dessa lateral, que está expressada, eu sei o comprimento dessa outra lateral, eu sei a altura, né? A largura aqui, né, que está expressada aqui no meio, e que está expressada aqui embaixo, então aqui, ó, que tem 30, que daqui para cá tem 15, né? Então, 15 mais 15, 30. E esse círculo aqui, essa circunferência, né? Essa
essa circunferência, ela está centralizada, né, aqui no, em referente ao meio aqui, né, dessa placa. Então, aqui eu já trago informações técnicas, né, informações que a pessoa consegue depois reproduzir esse desenho, reproduzir essa peça. Então, o desenho técnico, né, é uma forma da gente representar, né, peças, representar plantas de casa, representar algo que está em 3D, a gente pode fazer em 2D. O que é em 2D? É algo plano, né? É uma folha de papel. E aí, a gente tem esses tipos de representações. A gente pode ter representação de uma peça ou qualquer coisa. A gente pode representar um cubo, a gente pode representar uma casa, a gente pode representar qualquer objeto em forma de perspectiva. O que é a perspectiva? A perspectiva, ela dá a dimensão de comprimento, né, largura e altura. Então, quando a gente, né, faz essa dimensão aqui, a perspectiva, ela permite que a gente, né, faça essa, como que fala? Transmita, né, essas três dimensões, né? Comprimento, né? A altura e largura, ou profundidade, né, que a gente pode dizer. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma caixinha, né? Então, nessa caixinha aqui eu teria o comprimento, né? O comprimento, a altura e a profundidade dela, porque ela é em 3D. Então, comprimento, altura e a profundidade ou largura dela. Então, a perspectiva seria eu representar essa caixinha em 3D, dando uma dimensão dela. Seria vocês estarem vendo ela meio assim, né, na diagonal. Então, vocês estão vendo tanto o comprimento dela aqui, aqui e aqui, né? Então, você consegue ver todas as dimensões. Já a vista múltiplas, né? Eu vou pegar o meu objeto e vou planificar ele. O que é a planificação? Eu vou pegar essa caixinha aqui, e essa caixinha aqui, em vez de eu colocar em perspectiva, eu vou pôr ela em vistas. Então, eu vou pôr ela pela vista frontal, que eu estou vendo, eu vou pôr ela pela vista superior e vou pôr ela pela vista lateral. Então, quando a gente faz essas múltiplas vistas, né? Eu estou colocando, então, estou colocando essa parte aqui em evidência, essa daqui e essa daqui. Então, é como o observador está vendo, e aí eu coloco no papel, em 2D, né? É como se fosse um carimbo dessa geometria. Então, a perspectiva, a gente tem essas dimensões, e as múltiplas vistas, né? A gente tem essa planificação. E aí, o que acontece? Os desenhos, né, eles precisam de normas. Por que eles precisam de normas? Como a gente vê na segurança do trabalho, né, a gente tem as normas de segurança, a gente tem as normas de trabalho, a gente tem várias normativas aí, a gente tem as normas para desenho técnico. Ah, mas por que eu preciso dessas normas? Imagina eu querer desenhar essa caixinha e eu vou desenhar ela como eu quero, conforme eu me entendo por desenho. E aí, o ciclano lá do norte do país, ou do sul, ou qualquer outro lugar aqui de Araxá mesmo, vai fazer essa mesma caixinha, só que de outra forma. Então, eu não estou padronizando o meu desenho. A forma que eu desenho o outro desenho não é padrão. Então, como que eu vou entender o que ele está fazendo, né? E ele vai entender o que eu estou fazendo. Então, a gente tem normas. A gente tem normas para quê? Para todo mundo desenhar igual. A gente tem norma para desenho, a gente tem norma de como a gente dobra as folhas. Por exemplo, se você for levar um projeto, né, de engenharia civil, de arquitetura para a prefeitura aprovar, e você não levar dentro das normas, não passa. Né? Por exemplo, chega uma peça, hoje acontece muito isso, o mundo é globalizado, então a gente tem vendas de produtos tanto do Brasil para fora, como a gente importa produtos do Brasil, fora do Brasil para cá. E aí, vamos supor que vem uma peça lá nos Estados Unidos para montar uma máquina aqui.
E aí vem o desenho técnico dessa peça, das especificações técnicas, dimensão, tudo direitinho, tolerância, o tamanho dela, beleza. E aí chega aqui, só que aí vem do modelo americano. E como eu vou entender? Então, é normatizado, né? Então, tem umas normas. Para quê? Para ter essa intercambiabilidade, né? De peças para as tolerâncias. A peça que eu produzo aqui, eu consigo mandá-la para o Brasil inteiro, eu consigo receber peças, né? Então, os desenhos, eles têm essas normas para que todo lugar que você tiver, você conseguir ler, né? Ele e conseguir interpretar, né? Pegar as especificações direitinho. Então, aqui eu trouxe só algumas normas que a gente tem, tá? Então, a gente tem uma norma geral para desenho técnico, o layout e dimensão da folha de desenho. Para a folha A4, a gente tem uma margem. Para a folha A3, a gente tem outra margem, né? Qual que é o valor dessa margem, né? A folha A4 é aquela folha Chamex, né? O tamanho da folha Chamex, folha sulfite. A folha A3 é uma folha maior, e aí vai aumentando o tamanho das folhas, dependendo do desenho que a gente for fazendo. As linhas, né? Como que eu vou representar essas linhas? Como que funciona? O dobramento da folha, emprego de escala, emprego de cota. A cota é esses numerozinhos que vem aqui, né? Então, tem tudo uma norma para ser seguida. Então, cada pessoa não pode fazer de um jeito. Tem a norma específica, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito, tá? E aí a gente tem uma escrita, né, que é a escrita normalizada, que é para desenho técnico, né? Então, eu não posso fazer um desenho e chegar lá e escrever com a minha letra cursiva ou escrever com letra de forma. Tem uma norma de caligrafia técnica. E aí, além de a gente ter a norma de caligrafia técnica, né, que a gente precisa de legibilidade, a gente precisa que todo mundo entenda. Então, o que eu vou escrever aqui, todo mundo vai entender porque é normalizado, né? Então, é igual como se fosse uma letra de computador. Então, todo mundo entende, todo mundo que lê não tem dificuldade, porque não é influenciado pela grafia, pela forma que a pessoa escreve. Então, a gente tem a regra para quê? A proporção entre letras maiúsculas e letras minúsculas, espaçamento entre linhas, né? A gente tem o espaçamento entre as palavras. Então, a gente tem os traços, né? Então, tudo aí, ele vem normatizado, ele vem falando para a gente o que pode ser usado, o que não pode ser usado. Então, quando a gente olha aqui, a gente tem as proporções. Então, por exemplo, a palavra ISO está escrita aqui. Tá vendo que tem um Hzinho aqui, ó? Esse H é a dimensão da letra, né? Ela é a altura dela. Então, essa é a altura da letra, o quê? Maiúsculo, né? Então, qual que vai ser a altura da letra minúscula? Vai ser 10 quartos de H. Então, vamos supor que a letra maiúscula aqui, o H, valha 40. Vale não, né, gente? Não deixa eu falar. Vamos supor que ela tem um tamanho de 14, né? E aí, a letra minúscula vai ter quanto? Né? Ela vai ter. Desculpa, gente. Finge que esse H aqui mede 14, certo? Quando o C, ele vai ser 10 partes desse 14. Então, essa divisão. Então, se o H vale, por exemplo, 40, né? Então, 40H. Então, o C, ele vai ser 10 partes desse H. Então, aqui, ó, já vem as dimensões. Então, por exemplo, ó, se eu tiver uma letra com tamanho 10, minha letra minúscula vai valer 5. Desculpa, a letra maiúscula 10, a minha letra minúscula vai valer 7. Se a minha letra maiúscula valer 14, a minha letra minúscula vai valer 10. Por quê? Por causa dessa proporção aqui que a gente faz, do tamanho do H.
E aí a gente tem os espaçamentos entre os caracteres, o A, né, que é essa distância aqui, ó, entre o S e o zero. Também tem essa proporção e ele já tem tabelado aqui. Espaço mínimo entre linhas, né, que é o espaçamento entre as linhas aqui. Espaço mínimo entre palavras, né, então, entre as palavras eu tenho que soltar uma distância. E espessura das linhas, então, o que é a espessura da linha? É a espessura que ela está sendo escrita aqui. Então, isso tudo, ele vem normalizado, ele tem uma norma, né? Ele tem as normas em cima dele. Ah, e quando a gente faz, hoje a gente tem vários programas de CAD, né? Vários programas no computador que fazem esses desenhos para a gente. Mas, antigamente, alguns anos atrás, era tudo na mão. As pessoas faziam na mão. Então, quando se fazia isso, tinha que ter essas proporções. Então, por exemplo, quando eu fui aprender o desenho técnico na prática mesmo, a gente fazia linhas, né? Eu fazia linha colorida, então colocava a letra maiúscula em duas linhas, por exemplo, rosa, a letra minúscula em duas linhas azul. E aí a gente conseguia ter uma dimensão de como é isso. Então, isso aqui é só para a gente saber que existe, tá? Então, a caligrafia normalizada, como que ela é, o jeito que ela é escrita, como que é cada letra, como que é o A maiúsculo, o A minúsculo, como que é o P, o Q. Então, todas essas grafias, ela tem um jeito de ser escrita. Ah, minha letra E não é assim, minha letra E é de outra forma. Aí você vai lá e faz essa letra. Não, tem que seguir a norma, tá? Todos têm que ser iguais, beleza? Deixa eu abrir o outro slide aqui, que esse aqui tá um pouquinho. Deixa eu abrir um negócio aqui para mostrar. Nossa, sabia. Então, vamos continuar aqui. Quando a gente vai fazer o desenho, pessoal, a gente tem que. Cada linha representa alguma coisa. Então, por exemplo, eu queria ver se eu achava uma apostila aqui para mostrar para vocês. Rapidão. Deixa eu só ver se eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Porque é muito abstrato a gente ficar falando assim de desenho, e aí vocês talvez não conseguem entender.
Tá, vou abrir umas apostilas aqui que eu acho que vai ficar melhor. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver as linhas do desenho técnico. O que é isso, Poliana? Quando a gente tem uma figura, por exemplo, eu tenho aqui várias peças, né? E aí, eu vou planificar essas peças, eu vou mostrar essas peças, eu vou desenhar elas. Então, quando eu olho essa peça aqui, ó, esse cubo, imagina esse cubo aqui, a gente está olhando para ele. Quando eu olho ele de frente, aqui, eu vou, cada aresta aqui, eu vou ver ela de uma forma, eu vou conseguir enxergar ela de uma forma. E tudo que a gente enxerga ou deixa de enxergar, a gente tem que representar essas figuras, a gente tem que mostrar ela através dessas linhas, tá? Então, é isso que essas linhas representam para a gente. Então, aqui, ó, a gente tem a representação de uma peça, e cada peça, e cada linha aqui, ela representa uma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, a linha contínua, grosso, né, é a linha de contorno visível, da aresta visível. O que é a aresta, né? A aresta, pessoal, é essa parte aqui, ó, é o lado que a gente está vendo. Então, se eu tenho um cubo, essa parte aqui é uma aresta. Então, é o que eu estou vendo. Então, essa caixinha aqui, como eu estou mostrando para vocês, vocês estão olhando, vendo só essa parte aqui da frente dela, não é? Então, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo essa aresta e esta aresta. É a única coisa que vocês estão conseguindo ver. O resto, vocês não estão conseguindo enxergar, certo? Deixa eu ver um negócio aqui. Tá. Então, seria a aresta. E aí, vamos lá, que vai ficar mais fácil. Ó. Isso aqui é um cubo. Perdoe meu desenho aí, porque eu não sei desenhar direito no direito com o mouse, não. Essa parte aqui, ó, que a gente tá enxergando, essa aqui, ó, é uma aresta. Esse pontinho aqui, ó, esses pontinhos que a gente vê, a gente chama de vértice. Então, quando eu vou representar essa aresta aqui embaixo, eu vou fazer esse risco contínuo. Então, essa caixinha aqui, ó, que a gente está vendo, se eu fosse representar o que eu estou vendo aqui, eu ia representar como? Eu ia representar só como um retângulo. Por que eu represento ela só como um retângulo, né? Porque as arestas que eu estou enxergando nesse momento aqui é essas. Então, é as arestas que eu vou representar, tá? Então, os fios coroços, né, são arestas visíveis, é o que eu estou vendo. O contínuo fino, né, são arestas fictícias, linha de cota, linha de chamada, linha de referência. O que são arestas fictícias? Tá vendo aqui, ó, que aqui a gente tem um detalhezinho? Se eu virar para mim esse detalhe, vocês não estão enxergando esse detalhe. Concordam comigo? Mas eu tenho que representar ele. Então, esse detalhe que está aqui atrás, que é esse lugar aqui onde a gente coloca o cabinho, né? Eu tenho que representar ele aqui. Então, a gente representa ele com traços finos e tracejado. Beleza? Então, aí, são as arestas fictícias que eu não estou enxergando na hora que eu olho para a peça. São as linhas de cota. O que é as linhas de cota? Eu tenho que cotar essa peça aqui. Vamos supor que essa caixinha aqui, daqui até aqui, tem uns 3 centímetros, né? Então, eu tenho que fazer a cotagem dela aqui, ó. Essas daqui são as linhas de cota, né? Linha de chamada, que são as linhas que saem do desenho, as linhas de referência.
traço coste, né? Então, a gente vai ver tudo isso. Esse zigue-zague aqui representa quando a gente faz costes, né? E aí a gente vai vendo isso aqui, ó. O tracejado, né? É linhas de contorno invisíveis. O que são as linhas de contorno invisíveis? Isso aqui que eu mostrei para vocês. Então, isso aqui eu não enxergo se eu virar para cá. E aí eu vou representar através de traço tracejado. Tracejado, não. Tracinhos, né? O misto fino, né? Linha de eixo, linha de simetria. Como assim linha de simetria? São peças simétricas. O que são peças simétricas? Eu tenho um quadrado aqui. Esse lado aqui é igual a esse lado. Deveria, tá, gente? O desenho tá mal feito, porque eu não consigo fazer direito com o mouse. Então, o que seria essa linha de simetria aqui, se eu fosse fazer ela? Né? Com desenho técnico da norma, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. Então, isso aqui representa uma linha de simetria. Indicação de linha de superfície, misto de fino duplo, rompido, né? Contorno de peça adjacente. O que é uma peça adjacente? Eu tenho essa caixinha aqui. Agora, imagina que eu coloco uma peça adjacente aqui. O que é adjacente? Junta, né? Colada nela aqui, né? E aí eu preciso mostrar. Então, a gente tem essas várias linhas, né? Que representam. Então, olha aqui, ó. Aqui nesse desenho, nesse exemplo, eu tenho várias linhas, né? Então, aqui, ó, é visível. Na hora que eu olho para a peça, eu estou enxergando essa linha aqui. Linha de cota, a letra B. Aqui é a linha de cota, é a da setinha, onde eu ponho o número, né? O tamanho daquele objeto. Linha de chamada ou de extensão. Cadê a letra C? Aqui, ó. Quando eu não consigo fazer isso daqui, eu posso fazer uma linha de chamada, eu posso mostrar onde eu estou cortando. Linha de rachura, tá aqui. A letra E, cadê? A letra E, tá aqui. O que é a rachura? Eu cortei a peça, eu estou mostrando o que tem dentro dela, né? Contorno de peça adjacente, cultura. Então, aqui a gente tem vários exemplos de cada letrinha, o que é, tá? Aqui a gente tem a forma que as linhas têm que se interceptar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma linha contínua, né? Então, eu tenho uma aresta que eu estou enxergando e algo que eu não estou enxergando. E aí eu venho com esses tracinhos aqui. No encontro desse traço mais grosso com o tracejado, tem que encontrar aqui, ó. Tá vendo que esse aqui não está encontrando? E tá errado, ele fica errado. Esse outro aqui, né? Arestas visíveis. Esse aqui já não encosta. Esse aqui está encostando, então esse aqui está errado. Quando tem duas arestas, né, invisíveis. Aqui, ó, tem que encostar um tracinho no outro. Esse aqui não está encostando. Arestas visíveis, arestas invisíveis, né, que é o tracejado, cruzando com arestas visíveis. Elas não se encontram. E aí, duas linhas de eixo se interceptam, deve torcar-se. Então, aqui elas têm que interceptar-se, né? Então, tá vendo aqui, ó? Eu tenho duas linhas de eixo, então elas se interceptam. E aí, essas regras, pessoal, a gente aprende, né? Como? Com o tempo. Não tem como eu chegar aqui e falar assim, pessoal, me fala tudo que eu falei, é muita informação, não tem como. É na prática, no dia a dia, né? Que a gente vai aprendendo, a gente vai conseguindo, né, fazer essas leituras. Deixa eu... As perspectivas que eu falei para vocês. Então, olha aqui, ó. Eu tenho essa peça aqui. E aí, ela tem um comprimento, uma largura e uma altura. Então, essa peça aqui, ela tá sendo representada em perspectiva, porque eu tenho as três dimensões dela, certo?
E aí, se eu fosse representar ela, né, nas linhas lá que a gente está vendo, o que a gente ia fazer? O que ia acontecer aqui? Essa linha aqui, ó, ela ia ser como? Ela ia ser contínua. Imagina que a gente está vendo daqui para cá. Eu estou olhando a peça aqui de frente. Então, essa linha aqui seria contínua. Então, essa também seria contínua, essa contínua, essa contínua e essa contínua. Porque eu estou vendo as arestas. Agora, se eu olhar daqui para cá, essas daqui também iam ser todas contínuas. Então, o que é a linha contínua? É aquela linha que eu estou vendo, né? Então, aqui, ó, uma outra perspectiva: comprimento, altura e largura, né? Então, que eu estou tendo as três dimensões da peça. Eu tenho o comprimento, a altura e a largura. E aí, depois da perspectiva, a gente vai para o plano, né? A gente vai para as vistas, que é o que a gente está vendo agora. Então, olha aqui, ó, o observador está olhando aqui de frente. Então, aqui, ó, as linhas contínuas. Quando ele olha de cima, as linhas contínuas. E quando ele olha de lado, as linhas contínuas. Então, essas linhas, né, são a representação de como a gente está vendo esse modelo. Então, ó, de cima, de lado e de frente. Então, é a configuração de como a gente projeta essas linhas. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês não estiverem entendendo, vocês me falam que eu paro e reexplico de novo, beleza? Então, são essas linhas que a gente está vendo aí. E aí, então, que eu já vi como representar essas linhas, agora eu vou ver como que a folha é o tamanho das folhas. Então, aqui tem as designações. Eu tenho a folha A0, A1, A2, A3, A4. São o tamanho das folhas que a gente pode estar utilizando. E aí, eu tenho as dimensões delas aqui, ó. Então, A1, A2, A4 é que a gente usa muito, A3, né? E aí, aqui vem mostrando, né, como que se dobra essas folhas, tá? Quais que são as aberturas, né, e as dobraduras dela. Porque o que acontece? Quando você dobra ela, ela tem que ficar no formato correto e na abertura correta. Para depois, né, qualquer pessoa conseguir fazer essas dobragens, né, e todo mundo conseguir abrir do formato certo. Então, olha aqui, ó, a folha A4, ela tem 210 milímetros, ou seja, 21 centímetros, por 29,7 centímetros de altura. A folha A3, ela tem 420 ao todo e 197 de altura. Quando a gente vai dobrar essas folhas, né, a folha A4 a gente não dobra ela, a gente dobra só a folha A3, porque ela tem um tamanho maior. Quando a gente vai dobrar essa folha A3, gente, quando a gente vai dobrar essa folha A3, aqui vem falando para a gente a forma que a gente vai dobrar. Então, a gente dobra ela em 3 lugares. O primeiro lugar que a gente vai dobrar ela vai ter 185 centímetros. O outro lado vai ter 105 e até na margem 103. Então, ela vai ficar com 3 dobraduras, ela fica com 3 lados diferentes, com 3 formatos, né? Então, o primeiro retângulo com 130, o segundo retângulo com 105 e o terceiro retângulo com 185. Então, aí a gente tem um comprimento total da folha, tá? Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui para mostrar para vocês.
essa folha aqui, pessoal, é uma folha A3, certo? E aí a gente tem um desenho aqui. Deixa eu tirar esse fundo aqui, que aí vai ficar aparecendo melhor. Então, aqui, ó. Nossa, hoje eu tô ruim, hein? Então, aqui, ó, eu tenho a folha A3. E aí, ela tem um comprimento de 420. Então, quando eu vou dobrando ela, ó, então, a primeira dobradura, a segunda e a terceira, ela entra no formato, tá vendo? De uma folha menor. Então, todo mundo que for fazer essa dobradura aqui, ó, ela vai ficar do tamanho de uma folha A4. Ó. Essa aqui é uma folha A4 e essa daqui é uma folha A3. Então, quando eu faço a dobragem dela, ó, eu consigo que ela fica do tamanho da folha A4. Então, vamos voltar lá no slide que a gente estava vendo. Então, tá vendo aqui, ó, 420. O que é 420? Esse comprimento total dela aqui. Aí, ele tá falando assim, olha, essa primeira parte tem 185. Então, daqui até aqui tem 185 centímetros. Essa parte do meio aqui, essa dobradura do meio, tem 105. E essa parte de cá tem 130. E aí a gente faz a dobragem, ó, da direita para esquerda. Então, essa folha aqui, né, esse desenho aqui, ele está dobrado do tamanho correto. Ele tá dentro da dobradura, dentro do padrão da folha A3, certo? E essa daqui é a folha A4. A folha A4, ela não precisa dobrar. Ela já vem com tamanho normal, tá? E aí, como eu falei para vocês, ela é padronizada. Todo desenho, ele precisa do quê? De uma legenda. O que é a legenda? Eu preciso, né, falar o nome do desenho, eu preciso falar a escala do desenho, eu preciso falar a data desse desenho. Eu trago todas as informações desse desenho nessa legenda. Então, essa folha aqui, pessoal, é uma folha que já veio com margem, tá vendo? Quando ela não vem com margem, a gente faz a margem na mão. Essa daqui, ó, a folha A3, ela não veio, ela também já veio com margem. Essa folha A4 aqui, ó, ela não tem margem. Fizemos na mão, certo? Então, essas margens, né, elas são padronizadas também. Então, se você for lá na norma, vai estar falando para a gente qual o tamanho que ela é. E aí, a legenda, né, a localização da legenda é padronizada também. Então, onde que vem a legenda? Geralmente no canto inferior aqui, tá? E a folha, às vezes a folha A4, às vezes eu não vou usar ela assim, né, na vertical, eu vou deitar ela. Então, tem que colocar a legenda no mesmo local, tá? Da mesma forma que dê, né, que, conforme a norma. Aqui, ó, a folha A3, essa daqui tá dobrada, que eu dobrei para guardar, mas a folha A3 ela é maior. E aí, quando a gente vai fazer, essa daqui tá fora do padrão que eu dobrei para guardar, que não cabe dentro da gaveta, eu dobro ela conforme as especificações estavam lá, tá? E aí, a gente tem que fazer aqui, ó, devem ser localizados no canto inferior direito do desenho, tendo a dimensão máxima de 178 milímetros. O que é o 178 milímetros? O tamanho da legenda aqui embaixo, tá? Então, na hora que você pega a folha 4, faz as margens e tira as laterais, você tem esse tamanho aí de comprimento de legenda.
Então, olha aqui, ó. As margens, né? Então, eu tenho a folha A4. Então, a margem, pessoal, à esquerda, ela é de 25 centímetros, 25 milímetros. A gente trabalha com milímetros. Pedreiro, engenheiro civil, pessoal da construção civil trabalha com centímetros e metros. Pessoal da engenharia mecânica, com peças menores, é em milímetros. Então, depende de onde que a gente vai estar trabalhando para saber qual que é a dimensão que a gente mais se aplica. Por que tem essa diferença? Eu vou fazer uma casa, eu não vou medir ela em milímetros, eu vou medir ela em metros. Eu vou fazer uma peça pequena, vamos supor, para um computador ou para uma máquina, né, uma furadeira ou algo assim, é em milímetros, tá? Então, aqui, ó, a gente tem as dimensões. Então, na esquerda, eu vou ter 25 centímetros. Então, vou pegar aqui um desenho, ó, folha A4. À esquerda, eu tenho 25 centímetros. Desculpa, pessoal, 25 milímetros. Acabei de falar e falei errado. Então, daqui até aqui, eu tenho 25 milímetros. Na superior, na inferior e na lateral, eu tenho 7, ó. Tá vendo que é mais fininho? E aqui embaixo, eu tenho a legenda. E a legenda, né? A legenda, ela também aqui vai ter 7. É padronizada. Aí o que se coloca aqui na legenda, cada pessoa, cada lugar, é de uma forma, tá? E aí é dessa forma que se faz. Hoje, igual eu falei para vocês, você compra essas folhas já com margem, né? Você vai na papelaria, tem bloco dessas folhas, e a gente tem CAD que faz. A gente não faz isso na mão mais. A gente geralmente faz no CAD. O que a gente precisa de informações, né? Obrigatórias num desenho. A gente precisa do número de referência, de designação, de quantidade, qual que é a norma utilizada, qual que é o diedro, né? A gente vai ver isso daí também. Então, são coisas que a gente traz nas legendas. Beleza. Agora vamos para as escalas. Pessoal, vou desenhar essa caixinha aqui. Só que ela é muito pequena. E eu não quero que ela fique pequenininha na folha 4. Olha o tamanhozinho que essa caixinha vai ficar aqui. Ela vai ficar muito pequena. Não consigo desenhar. Ou eu vou desenhar um telefone numa folha, né? Não vai ficar muito grande, eu quero que seja menor, né? Ou eu vou desenhar o telefone e quero que ele seja do mesmo tamanho. Aí eu tenho as escalas. O que é a escala? Olha aqui, ó, a relação entre a dimensão do objeto representado no papel e a dimensão real ou fictícia. Então, essa caixinha aqui, ela é muito pequena. Eu quero ampliar ela, então vou usar a escala de ampliação. O que é a escala de ampliação? Olha aqui, está falando 20 para 1, 50 para 1, 100 para 1. Então, quer dizer que se eu ampliar ela, a cada 1 centímetro que eu desenhei, né? Quer dizer, a cada 20... Não, peraí que eu estou falando errado. Se eu estou ampliando, né? A dimensão que eu tenho no papel é maior que a dimensão real. Então, a cada 2 centímetros que eu desenhei, por exemplo, aqui 2 para 1, quer dizer que na real ela tem 1, certo? Então, vamos supor que aqui ele tem 2 centímetros. E aí, lá no meu desenho, lá no papel, eu não vou desenhar com 2, eu vou fazer ele com 4. Eu vou pegar a régua, né? E aí, em vez de eu fazer ele aqui com a dimensão do 2, eu vou lá e faço ele com 4. Eu vou fazer ele o dobro do tamanho. Só que, no real, ele não vale 4, ele vale 2. Então, o que acontece? Eu estou aumentando o valor dele em 2. Então, a cada 2 centímetros que eu desenhei, representa 1 no real. Então, eu estou ampliando o meu desenho, eu estou ampliando a minha peça, o meu objeto, né? Agora, se a escala é 5 para 1, eu estou ampliando 5 vezes, né? Então, se aqui tem 2 centímetros e eu vou aumentar ela em 5, ele vai para 10. Então, quer dizer que a cada 5 centímetros que eu desenhei no papel, representa 1 no real. Nossa, Poliana, eu não estou conseguindo entender, não.
Minha cabeça tá bugando aqui, viu? Vou te contar. Tá, então vamos lá para as escalas. As escalas é importante. Então, a gente viu, vamos só dar uma recapitulada aqui. A gente viu as linhas, como que desenha, e as folhas. Tudo bem entre as linhas e as folhas? Sim. Beleza. Isso aqui é escala de ampliação ou redução. Então, vamos supor, vou pegar essa capinha de telefone aqui. Essa capinha de telefone aqui, eu vou medir ela aqui. Ela tem 15 centímetros. Beleza? Então, se eu for desenhar ela na folha, eu vou desenhar ela com 15 centímetros aqui. E a altura dela é 7. Certo? 15 e 7. Então, eu vou lá na minha folha. E vou desenhar a minha capinha. Aqui tem 15 e aqui tem 7. Beleza? Essa daqui é a escala real. O que é a escala real? A mesma dimensão que meu objeto tem, eu desenhei ele. Beleza? Então, se aqui tem 15 e aqui tem 7, eu vou desenhar lá na folha de papel 15 e 7. Desenhei com essa mesma dimensão. É escala real. A escala de ampliação, eu vou ampliar o meu desenho, o meu objeto. Então, se aqui tem 15 e aqui tem 7, e eu quero ampliar ele 2 para 1. O que é 2 para 1? Quer dizer que a cada centímetro que eu tenho aqui, eu vou aumentar ele 2 vezes. Então, eu vou aumentar essa capinha. Eu vou deixar ela maior no meu desenho. Na real, ela sempre vai ser 15 por 7. Então, se eu vou aumentar ela, do lado de cá, vou mudar a cor. Eu vou fazer um desenho bem maior. Aqui vai ser 30 e aqui vai ser 14. Por quê? A cada 1 centímetro da minha peça real, eu dobrei ele. Então, se aqui vale 4, vale 7, agora ele vai valer 14. Se aqui ele vale 15, ele vai valer 30, porque eu multipliquei ele por 2. Eu dobrei a dimensão dele. Ele vale isso? Não. É só para ficar melhor da gente ver no desenho. Essa é a escala de ampliação. Então, a cada 1 centímetro do real, eu aumento 2 vezes. Beleza? Agora, tem a escala de redução. O que é a escala de redução? Eu vou diminuir. Então, olha aqui, ó, 1 para 2. 1 para 2. A escala de redução quer dizer o quê? Que eu vou desenhar ele menor do que ele realmente é. Então, aqui eu fiz igual, a capinha é o real. Aqui eu aumentei. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir. Então, eu vou fazer um menor. Então, eu estou fazendo o quê? A cada 2 centímetros do meu real, ele equivale a 1 no desenho. Então, agora vou dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2, por exemplo? Porque eu estou diminuindo ele. A cada 2 centímetros que eu tenho aqui, eu vou representar como 1 no meu desenho. Então, aqui vai para 7,5. E aqui vai para 3,5. Eu dividi. O real não é esse? Esse aqui eu aumentei e esse aqui eu diminuí. Quando a gente está no mapa do Brasil, mapa do mundo, não sempre tem uma escala lá? 1.000 quilômetros a cada 1 centímetro, 100 quilômetros a cada 1 milímetro. Isso daí é a escala do mapa.
que ele está falando? Olha, a cada 1 centímetro ou 1 centímetro que tem no seu mapa equivale a 100 quilômetros. Ou seja, a gente pegou o tamanho do Brasil e diminuiu no mapa bem pequenininho. E aí, então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando algo que é muito grande e estou diminuindo ele. Aqui eu peguei algo que é pequeno e aumentei ele. Então, o que a gente faz? Né? A gente utiliza uma escala para a gente conseguir representar os objetos. Né? Deixa eu ver se eu pegar uma outra imagem aqui. Acho que aqui não vai ter. Não, que não vai ficar muito legal de vocês verem, não. Olha aqui, olha essa imagem aqui, ó. Eu tenho a figura A, figura B e a figura C. É o mesmo objeto. Só que a figura A, eu vou falar que ela é a minha figura real. É meu quadrado real. É o tamanho dela verdadeiro. Quando eu quero diminuir ela, quando eu quero fazer uma escala de diminuição, né? Eu quero de redução, eu vou reduzir ela, só que eu vou continuar representando ela da mesma forma. Então, tá vendo aqui que é o mesmo desenho, só que em tamanho diferente? Então, é uma escala de redução. E aqui é uma escala de ampliação. Então, eu peguei esse mesmo desenho aqui e ampliei ele. Só que o que acontece? A dimensão da peça, pessoal, ou do objeto que a gente está desenhando, ele não muda. Então, quando eu for falar, olha, qual que é o comprimento desse aqui no real dele, né, na vida real? O nosso aqui foi 7 e 15. O 7 e o 15 vai estar representado da mesma forma. O que muda é o tamanho que a gente vai desenhar na folha. Então, eu vou falar aqui, diminui essa peça aqui em 2 vezes. Eu vou pegar o tamanho dela e vou diminuir ela. Aqui, ó. Ele diminuiu, ó, em 2 vezes. Ele pegou o tamanho dela real e diminuiu. Agora eu vou falar assim, pessoal, amplia em 2 vezes a peça, aqui, o tamanho dela. Então, o que era representado por 15 vai para 30, porque eu multipliquei por 2. O que era representado por 7 vai para por 7 vai para 14, porque eu estou multiplicando por 2. Então, o que é essa escala, né? Essa escala é quando eu estou diminuindo, aumentando ou reproduzindo a minha peça no tamanho real que ela é. Então, é simplesmente isso que ele está falando para a gente. O que eu estou fazendo. Certo? Deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Tá compartilhando a tela, pessoal? Tá. Tá. Tá? Aqui, ó. Escala. Esse aqui é o tamanho real da peça. Esse aqui é o tamanho de redução.
e esse aqui é o tamanho da ampliação. Então, o que ele está fazendo aqui? Eu tenho o tamanho real da peça, eu vou reduzir ou vou ampliar. Só que eu preciso informar para a pessoa que está vendo o desenho que eu fiz isso, que eu reduzi ou que eu ampliei. E aí, o que a gente faz? A gente utiliza a escala, né? Que é a ampliação, redução ou a natural. Então, sempre o que vem antes, aqui, ó, é a do desenho. Acho que assim vai ficar melhor de vocês entenderem. Essa que vem aqui, ó, é a do desenho. Então, aqui, ó, ampliação 2 para 1. Então, esse daqui é do desenho e essa daqui é da peça. O desenho é o que está no papel e a peça é o que a gente pega, é o objeto. Então, o que ele está falando aqui, ó? Cada 1 centímetro da peça, eu tenho 2 no desenho. Então, eu estou multiplicando por 2. E a redução? 1 para 2, certo? Então, é sempre do desenho para peça. Então, quer dizer que a cada 1 centímetro que eu tenho no meu desenho, né, equivale a 2 centímetros que eu tenho na peça real. E o real é 1 para 1, ou seja, ele é do tamanho específico dele, o tamanho real, que é o tamanho que a gente viu aqui. Então, aqui ele tem o tamanho real, que seria a nossa capinha, ele teria 15,7. Na redução, se fosse 1 para 2, né? 1 para 2, ele teria a outra dimensão, que seria 7,5 e 3,5, porque eu estou dividindo, e a ampliação eu estou multiplicando. Tá? Então, a escala, ela vem só para falar como que a gente está representando as proporções do desenho. Se eu estou aumentando o meu desenho, se eu estou diminuindo o meu desenho, ou se eu estou usando ele na mesma escala, no mesmo tamanho, né? Na proporção de 1 para 1. Então, a escala natural é o tamanho que a gente vê, é o objeto. Então, olha aqui, ó. Escala 1 para 1. Então, quer dizer que essa caneta aqui, né, ela tem 105 milímetros ou 10,5 centímetros de comprimento, e aqui ela tem uma circunferência de 12 milímetros. Então, quer dizer que eu desenhei essa caneta na mesma dimensão, nesse mesmo tamanho, no meu papel. Eu só tirei um xerox dela. Fui lá e xeroquei ela. A escala de redução, olha aqui, ó, 1 para 20, não é? E qual que a gente tinha visto, né? Que a primeira aqui é do desenho e o outro aqui é da peça. Então, quer dizer que eu peguei essa caneta aqui e diminuí ela. Então, em vez de eu desenhar ela desse tamanho aqui, eu fui lá e reduzi. Eu fui lá e dei um zoom menos, sabe? Quando a gente dá na foto lá um zoom menor, ou menos, eu fui lá e diminuí ela. O tamanho dela vai alterar? Não vai alterar. O que vai alterar? O tamanho que eu vou desenhar no papel. Então, eu vou desenhar ela de forma menor. Enquanto a minha peça tem 20 centímetros, a cada 20 centímetros que tem aqui no papel, eu vou ter só um representado. Então, eu estou reduzindo. E aí, de ampliação, né? O que eu vou fazer? Eu vou ampliar o meu desenho. Então, essa caneta aqui, eu não vou desenhar ela do tamanho que ela é na real, eu vou desenhar ela maior. Então, aqui, de novo, eu tenho o desenho e a peça. Então, a minha caneta, que é a peça, ela tem, a cada 1 centímetro que ela tem aqui, eu vou multiplicar por 2. Então, a gente falou que ela tinha 10,5, né? Se ela tem 10,5, ela vai ter 21 agora. 21 agora não, só no desenho, pessoal. O tamanho é o mesmo, certo? E aí, a gente faz essa representação. Então, aqui, a escala natural é o tamanho da peça mesmo, no papel, que eu estou desenhando. Aí, a escala de ampliação
é quando eu pego e aumento o desenho. Eu vou pegar essa caneta e vou aumentar ela, para ela ficar maior. E a de redução é quando eu pego meu objeto e vou diminuir ele. Eu vou pôr ele numa proporção menor, tá? Então, as escalas, elas vêm para mostrar, né, o tamanho da peça. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Acho que vão ser só esses mesmo. Ficou mais claro, pessoal, o que é a escala, o que é essas linhas que a gente vai utilizar, o que é as folhas. Então, olha aqui, ó, esse desenho aqui. É essa peça aqui que eles estão desenhando. Deixa eu pegar um que não tem tanta coisa para vocês verem. Esse aqui, ó. Esse desenho aqui, ó, as representações dele estão aqui. Então, tá vendo que eu tenho várias linhas representadas? Essas linhas, né, é o que a gente vê no desenho, na nossa, quando a gente olha para a peça. Então, por isso que a gente precisa saber, né, cada uma daquelas linhas, para que elas são utilizadas. E a escala também, porque aqui, ó, tá vendo que geralmente a gente utiliza a escala? Né? Então, a escala aqui é para eu falar, olha, pessoal, o desenho está ampliado. Então, ó, 2:1 está ampliado, 1:2 ele está menor. Porque a pessoa que pega essa peça, que for fazer a interpretação dela, ela vai conseguir ler. Porque se eu colocar lá sem estar especificado se está ampliado ou se não está, ela não vai saber. Ela não vai saber qual que é a dimensão daquela imagem, certo? Dúvida, gente, pode perguntar. Eu estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Deixa eu ver aqui na apostila de vocês, ele fala aqui, ó, as etapas do desenho, tal, a normatização, as normas que eu mostrei para vocês, o tamanho das folhas, né? Ele traz também as especificações das legendas, os tipos de linha e as escalas. Ele vem trazendo isso para a gente. Uma forma da gente pensar nas escalas, imagina a gente numa casa, numa planta de casa, né? Se a gente fosse desenhar a planta de casa do tamanho real de uma casa, a gente não ia conseguir desenhar. Por que a gente não ia conseguir desenhar? Porque a casa tem dimensões enormes. Eu ia precisar de um tamanho de folha, né, de planta do tamanho da casa. E isso é inviável, é irreal. Então, o que a gente faz? A gente diminui a casa, né, para caber numa folha de papel. Então, o que eu estou usando? Eu estou usando a escala de redução. O que é a escala de redução? Então, eu pego algo maior e diminuo ela em algo menor. Aí agora, vamos imaginar que eu estou desenhando uma engrenagem de relógio. Nossa, engrenagem de relógio é coisa minúscula, pequenininha. Eu não vou desenhar ela desse tamanho, eu vou desenhar ela maior. Então, eu vou aumentar ela. Vou usar uma escala para aumentar ela, de ampliação, né? E a escala real é quando os objetos ele é desenhado no próprio tamanho dele. Então, são objetos de tamanhos medianos, né, que dá para representar numa folha de papel. Então, só para a gente recapitular o que a gente viu hoje, eu sei que é muita coisa, é muita informação. Foi igual eu falei para vocês, a gente aprende, e isso fica na cabeça da gente, repetindo, vendo, falando várias vezes. Como que eu sei hoje isso de cor?
né? Porque eu vi várias vezes repetidas, não foi a primeira vez que eu vi também, eu falei assim, que é isso, né? Mas a gente aprende, né, para não repetir. Então, o que, que eu gostaria que vocês saíssem dessa aula hoje sabendo? Qual que é a importância do desenho técnico, né? Para que a gente utiliza ele? A gente utiliza ele para a gente fazer comunicação com as outras pessoas, transmitir informações, para ter intercambiabilidade de peça. O que é intercambiabilidade de peça, né? Eu conseguir mandar peças para todo mundo, para todos os lugares no mundo, não ter divergência de tamanho. As normas que a gente saber que é normalizado, é padronizado, todos os lugares, né, tem essa norma, é a mesma norma que segue no sul, vai seguir no sudeste, no nordeste, para todos os órgãos de engenharia e arquitetura. A gente tem linhas específicas, formas de desenho para cada representação que nós vamos fazer, e a gente trabalha com escala, tá? Então, isso é o que a gente primordial que a gente precisa saber hoje, que a gente precisa ter pelo menos uma dimensão do que é. E aí a gente também viu, né, as folhas, que cada folha também tem a sua dimensão, que entra nas normas, né, pessoal? Então, a folha A3 a gente dobra ela, né? A gente tem as margens, que é tudo normatizado. Então, esse é o importante, a gente ter uma dimensão disso. Ah, eu sou técnico de segurança, eu vou desenhar? Não, você não vai desenhar, mas você precisa entender. Então, quando um desenho técnico for apresentado por vocês, vocês não vão desenhar, mas vocês precisam ter a noção, né, do que é, do que acontece, porque como vocês vão garantir que as normas, né, de segurança, o pessoal está cumprindo a normativa, né, corretamente referente àquele objeto, aquele material. Se você não entende nem como que ele é, o tamanho e a dimensão, né? Então, a gente tem que ter pelo menos uma noção do que é. Então, o que se espera no final dessa disciplina? Que vocês saibam, né, pelo menos uma noção de desenho técnico. Se aparecer um desenho para vocês de uma peça ou algo, vocês consigam, né, se alinhar, ler o que é, saber o que é, ter uma noção, uma dimensão do que é. Um exemplo, por exemplo, tá vindo um maquinário novo para a empresa e eu quero você, como técnico de segurança, que você crie as diretrizes de segurança para essa máquina. Aqui está o desenho da máquina, como que ela é montada e como que a gente vai operar ela. Como vai operar ela? Não mexer nela, né? Porque isso aí quem faz é o operador. Mas quais são os requisitos? O que a gente precisa de segurança? A gente precisa implementar mais alguma coisa? O que a gente vai fazer de inicial logo que esse maquinário chegar aqui para nós? Então, é algo que a gente tem que levar em consideração, beleza? Pessoal, para a próxima aula de desenho técnico, é de suma importância que vocês leiam a apostila, porque os outros eram assuntos que vocês já tinham uma noção. Então, quando vocês vinham para a aula, por mais que vocês não tinham lido a apostila, vocês conseguiam, né, ir, porque são assuntos que vocês estão mais acostumados. O desenho técnico, ele é algo muito específico, tá? Então, se você der uma lida na apostila, ver alguma coisa, você já consegue. Você já consegue ter um entendimento melhor. Outra dica que eu vou dar para vocês, não sei se vocês lembram do telecurso, que passava às 6, 7 horas da manhã, antigamente. Tem muito vídeo de telecurso no YouTube, de graça, tá? Que eles explicam super bem sobre desenho técnico. Então, é algo mais palpável que vocês vão estar conseguindo enxergar, vocês vão estar conseguindo ver, tá? Às vezes o tempo aqui é pouco, e às vezes também eu não consigo transmitir só por vídeo tudo que eu queria passar para vocês. Mas dá uma olhada lá nesses vídeos no YouTube do Telecurso, só colocar lá Telecurso 2000 e colocar o assunto que vocês querem, tá? Desenho, segurança, gente, tem curso a rodo desse pessoal lá, e são cursos muito bons.
E tem apostilas também na internet, tá? Um material complementar aí para vocês, é de graça, e vocês conseguem ter esse material aí para dar uma auxiliada. E é bem, ele é, igual a gente está falando aqui, ele é bem didático também, porque ele é bem desenhado, né? Então, ele vem desenhado para a gente. Então, é isso, tá? Aí na próxima aula de desenho a gente continua. Eu vou pensar em uma forma de trazer mais de didático para vocês tentar entenderem melhor. E aí, se vocês tiverem dúvidas, podem estar me procurando ou na próxima aula a gente tira. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Não? Tranquilo? Então tá bom, então vamos encerrar a aula de hoje, e fica essas dicas aí, espero vocês na próxima aula, beleza? Tchau, gente, até mais, boa noite. Boa noite. Oi, Érica. Boa noite. Oi, Érica, pode falar? Ah, boa noite, até mais.